Olá, boa noite, pessoal. Clara entrando, Camila já está aí. Bacana. Muito legal. Vamos entrar, para vocês entrarem um minutinho. Todo mundo ligado. Cleiton, Liu. Boa noite, Camila. Saudade de você, hein? Eugênia, Diogo. Bacana, bacana. Boa noite. Diz aí pra gente onde vocês estão falando também, né? Pra gente ter noção que a gente tá conversando aí com todo mundo, com o país inteiro. Legal, vou assinar pra todos vocês aqui, ó. Bacana. Tiago. Segunda fase, com fé, estamos juntos. Estamos sim, com certeza. Segunda fase, trabalho não dá trabalho. Gravem isso. Que legal que vocês estão aqui para a gente bater hoje um papo, fazer uma revisãozinha aí de alguns pontos que a gente acredita que possa aparecer na prova, né? Que se aproxima aí nessa contagem regressiva. Vocês devem estar bem ansiosos, bem nervosos, o que é natural, claro, não é clichê nenhum a gente falar isso acontece mesmo, mas é importante que vocês vençam agora essa primeira etapa, essa primeira fase, que tem muitas disciplinas, que tem muita coisa para decorar, não só para entender, mas tem decoreba pesada também, eu sei disso, mas depois já avançar e aí só pensar em segunda fase que você escolheu, com o professor que você escolher, o que você gosta, e aí tudo modifica, tudo altera, porque você, por exemplo, na área trabalhista, bem ou mal, você tem lá a CLT para você consultar, o VADMECO, então vai ter os dispositivos, as súmulas, as OJs, e é só a gente desenhar o histórico todo da prova ali, que você consegue fazer uma excelente prova e se tornar um advogado, uma advogada. Falta muito pouco para isso e esse sonho vai ser realizado. Acredita em você, isso é muito importante. Você está estudando, se preparando, agora acredita um pouquinho em você também, que isso faz toda a diferença. Tudo bem? Tranquilo? Vamos então conversar. Eu vou pedir para colocar para mim também já aí o meu Instagram. Se você quiser me seguir, é o @profrenzete. Lá eu sempre posto dicas também de direito do trabalho, de processo de trabalho. É bom que vocês me sigam mesmo, porque depois eu vou contar uma surpresa lá do meio pro final. Quem sabe não rola um sorteio, né? Eu nem me apresentei, vou apresentar agora, que o pessoal está chegando. Meu nome é Rogério Renzete, professor de Direito de Processo de Trabalho. Também sou autor aqui da editora Método, do Grupo GEM. Uma satisfação enorme estar com vocês. É isso aí, Jorge. Trabalho não dá trabalho. Então, segue lá no Instagram, @profrenzete. Vou pedir para colocar também aqui o contato de transmissão. Se quiser participar da minha lista de transmissão, será um prazer de adicionar. E lá você recebe também dicas, enfim, tudo aí que rola no mundo do direito do processo de trabalho. Só você falar se você quer participar da lista para concurso ou para OAB, que a gente separa e fica bacana o papo lá. Beleza? Muito bem. Vamos então conversar e a primeira dica que eu vou falar é de uma hipótese de resolução do contrato de trabalho. Sempre que a gente falar em resolução do contrato de trabalho, você tem que lembrar que eu estou falando de uma hipótese de extinção do contrato de trabalho que teve uma falta grave, praticada por um ou por ambos, né? Ou pelo empregado, ou pelo empregador, ou pelos dois. Resolução do contrato tem falta grave. Resilição do contrato, extinção sem falta grave, tá? Isso você tem que saber, isso é muito importante. Pois bem, vou falar aqui de uma hipótese de culpa recíproca. A culpa recíproca ocorre quando ambos cometem a falta, tanto o empregado quanto o empregador, né? É o bateu, levou. Se ocorrer a culpa recíproca, você precisa lembrar da súmula 14 do TST, que é uma súmula muito importante. Ocorrida a culpa recíproca, o empregado recebe metade, 50% de quê? Do aviso prévio, do 13º salário e das férias proporcionais. Aviso prévio, 13º salário das férias proporcionais. Por que eu estou insistindo na culpa recíproca? Isso que nem é à toa, não. Presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Porque você não pode confundir, eu tenho medo que a FGV faça isso, com um distrato. Não confunda culpa recíproca com um distrato. Você não pode fazer isso. Culpa recíproca teve falta grave, praticada por ambos. Então, teve a falta. No distrato, não teve falta grave. Distrato é a nova hipótese de resilição do contrato de trabalho. Então, foi um acordo para pôr fim ao contrato. E não confunda, tá? As bancas tendem a fazer isso agora nos próximos concursos. Também a OAB vai fazer, claro, a FGV, de tentar confundir vocês do distrato com a culpa recíproca. Você não pode fazer isso, tá?
Culpa recíproca, só para concluir. Teve falta grave, distrato, não. As partes sentaram e convencionaram por fim aquele contrato de trabalho. Se ocorrer o distrato, o empregado recebe o quê? Metade do aviso prévio ser indenizado. A multa do FGTS não vai ser de 40%, vai ser de 20%. Pode colocar coraçãozinho que eu gosto aí, tá? Pode disparar o coração. Então, aviso prévio ser indenizado pela metade. A multa, que não vai ser de 40%, vai ser de 20%. Em relação ao seguro-desemprego, ele não participa. As demais parcelas, ele ganha de forma integral e levanta 80% do FGTS. Beleza? Então, artigo 484A da CLT, que é para o distrato, e a súmula 14 para a culpa recíproca. Você não vai confundir isso, pelo amor de Deus, tá? Se errar uma dessa, não me conta, não vou ficar muito triste. Bom, FGV, não tem como perdoar, tem que sempre falar. Estabilidade da gestante. A súmula 244 é um prato cheio para aparecer na sua prova. Primeiro ponto aqui da súmula 244, em relação ao conhecimento ou não do estado gravídico da mulher. Atentem-se, pouco importa se o empregador conhece ou não o estado gravídico da mulher. Se ela está grávida, ela é estável. Muitas vezes nem a mulher conhece o seu estado gravídico, nem sabe que está grávida e ela tem estabilidade provisória no emprego. Então, se vier com uma historinha contando, o empregador desconhecia, o empregador... Não importa. Pouco importa se o empregador conhece ou não o estado gravídico da mulher, ela vai ter assegurada a estabilidade provisória no emprego, que vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Não confundam, atenção, a licença maternidade, que é de 120 dias, com estabilidade da gestante. Estabilidade, repito, vai desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Agora atente-se aqui. Beleza. Imagina que a empregada, pode cair assim, informou para o empregador que estava grávida. O que o empregador fez? Falou, não, vai embora. Eu não quero mulher gestante na minha empresa, não quero, pode ir embora. Ele pode fazer isso? Pode, ele fez, está feito. Cuidado. Se a dispensa ocorrer no período estabilitário, o pedido é único, é de reintegração, é a volta. Então, nesse caso, ela vai postular a reintegração. É isso, essa é a ideia. Agora, essa garantia, né, de ser reintegrada, de voltar, é só no período de estabilidade. Porque, do contrário, se já ultrapassou o período estabilitário e ela resolve ajuizar uma ação, né, ficou esperando, passou o tempo, o que for, aí eu não tenho que falar em reintegração. Neste caso, a mulher receberá uma indenização correspondente aos salários e os demais direitos do período estabilitário. Fica atento quanto a isso. E o item 3 da súmula 244, um dos mais cobrados em provas, vocês podem observar isso, que fala do contrato por prazo determinado. Como é que fica essa estabilidade no contrato por prazo determinado? Lembra sempre da regra. Não há que se falar de estabilidade no curso de um contrato por prazo determinado. Não há. Essa é a regrinha. Então imagina lá. Regra. Eu posso ser dirigente sindical no contrato a termo, no contrato por prazo determinado? Não posso. Agora, para a mulher é diferente. Se a mulher engravidar no curso de um contrato por prazo determinado, e aí o exemplo que sempre aparece, contrato de experiência, né? Neste caso, terá sim assegurada a estabilidade provisória no emprego. Se confirmar a gravidez no último dia do contrato de experiência, não importa, ela vai ter assegurada a estabilidade provisória no emprego. Essa mesma estabilidade também, no curso do contrato por prazo determinado, você aplica para o acidente do trabalho, súmula 378, item 3 do TST. Então, súmula 244, item 3, contrato por prazo determinado, gera também a estabilidade da gestante e também na hipótese do acidente do trabalho, tá? Fica ligado nisso. Muito bem. Aborto espontâneo. O aborto espontâneo, ele é uma hipótese de interrupção do contrato de trabalho prevista no artigo 395 da CLT. Então, se a mulher sofre um aborto espontâneo, ela vai ter um afastamento, um período que eu vou considerar como interrupção do contrato de trabalho de 2 semanas. Então, aborto não criminoso, o aborto espontâneo interrompe o contrato de trabalho por um prazo de 2 semanas, também é uma boa dica. Aviso prévio. Vamos conversando aí. Aviso prévio. Fica ligado na regra de contagem do aviso prévio. Você sabe contar o aviso prévio? Você sabe? Você sabe que o TST tem uma súmula específica para isso? Você sabe que a contagem do aviso prévio observa a mesma regra do direito civil? Então, se você não sabia essa, nota. A súmula 380 do nosso TST, o que faz essa súmula?
diz que eu aplico na contagem do aviso prévio a mesma regra do Código Civil, ou seja, exclui o dia do começo e inclui o vencimento. Então, a contagem do prazo do aviso prévio é da mesma fórmula do Código Civil. Exclui o dia do começo e inclui o vencimento. Anota essa, súmula 380 do TST. Uma outra hipótese, tem que saber que se o aviso prévio for concedido pelo empregador, reset, me organiza aqui. Deixa eu entender um pouquinho aqui a natureza jurídica, a natureza tridimensional do aviso prévio. Qual é? O aviso prévio, preste atenção, é um ato unilateral. Empregado ou empregador comunicam ao outro o desejo de romper o contrato de trabalho. É um ato unilateral, receptício e potestativo. Essa é a natureza tridimensional do aviso prévio. Ato unilateral, receptício e potestativo. Receptício, que só produz efeito a partir do momento que a outra parte é avisada. Óbvio, senão não vai produzir efeito nenhum. Potestativo, porque a parte que recebe a notificação do aviso não pode se opor. Imagina, chefe, estou indo embora, consegui um emprego melhor. Ah, é? Não pode, você não pode ser da minha empresa, você é eterno aqui. Isso não existe, né? Então, por isso que é um direito potestativo. Mas por que eu estou falando isso? Por duas situações. A primeira é a seguinte. A primeira envolve a reconsideração. Enquanto o aviso prévio é um ato unilateral, depois eu respondo vocês, só para fechar o raciocínio aqui, tá, pessoal? Enquanto o aviso prévio é um ato unilateral, empregado ou empregador comunicam ao outro o desejo de romper o contrato de trabalho, a reconsideração do aviso é um ato bilateral. Bilateral. Eu vou ter que ter a concordância, o aceite da outra parte, para que eu possa reconsiderar o aviso prévio. Então, fica ligado nisso, tá? Mas o que eu chamo a atenção é na súmula 230, que é na hipótese que o empregador comunica ao empregado que não quer mais ficar com ele. Imagina, o empregador dispensa o empregado e o empregado vai cumprir o aviso prévio. O aviso prévio será um aviso prévio trabalhado. Neste caso, o empregado terá direito a uma redução da jornada no curso do aviso prévio, de 2 horas diárias ou 7 dias consecutivos. E o que eu posso tentar fazer de pegadinha aqui? Contar uma história que o empregador não vai conceder as 2 horas para o empregado, e esse empregado continua trabalhando, e o empregador paga as 2 horas como se fossem horas extras. Isso é possível? Não, isso não é possível. É ilegal substituir o período de redução da jornada no curso do aviso prévio por horas correspondentes. Isso não pode. Isso nem é lógico, né? Porque se o cara me dispensou, como é que ele quer que eu fique na empresa, né? Isso não é nada lógico. Então, isso não é possível, tá? É a súmula 230 do TST. Fica ligado nessa também, porque vai que, né, aparece e você ganha mais uma questãozinha fácil. A redução da jornada no curso do aviso prévio objetiva apenas que o empregado busque um novo labor e o empregador busque lá uma nova mão de obra. Esse é o básico do básico. Regime de tempo parcial. Quem trabalha, cuidado com as mudanças da reforma. Quem trabalha em regime de tempo parcial é o empregado cuja jornada não exceda 30 horas semanais sem horas extras. Então, deixa eu ver se eu entendi. Até 30 horas semanais sem horas extras? Isso. Ou 26 horas semanais com a possibilidade de até 6 horas extras semanais. Então, são 2 sistemas que você tem que organizar na sua cabeça aí. Que mudou. Até 30 horas semanais, 100 horas extras, ou até 26 horas semanais, com a possibilidade de fazer aí até 6 horas extras suplementares, também semanais. Cadê o dedinho aí? Estão me ouvindo bem? Todo mundo está comigo? Tá legal? Conexão? Show? Então, vamos embora. Vamos lá. Insalubridade e periculosidade. É muito fácil. Quero chamar a atenção de um ponto, mas só para a gente recordar aqui rapidinho. O adicional de insalubridade é de quanto? Insalubridade. 10% grau mínimo, 20% grau médio, 40% grau máximo. Do salário mínimo. Beleza. Adicional de periculosidade é 30% sobre o salário básico ou contratual sem as demais parcelas. Tranquilo. Só cuidado com a periculosidade com a súmula 191 do TST, quando envolver o eletricitário, que teve alteração em 2012 na legislação do eletricitário. Se o eletricitário foi contratado antes da alteração, ele fará jus ao adicional de periculosidade de 30% sobre todas as parcelas.
Agora, se a contratação ocorrer após 2012, após alteração, aí vai para a regra geral. 30% sobre o salário básico ou contratual, sem as demais parcelas. Tudo bem? Eu queria que você gravasse uma palavrinha e me explicasse. Contato intermitente. Contato intermitente. Não sei por quê. Coçou a orelha aqui, eu vou falar do contato intermitente. Quando eu falo que o contato é intermitente, esse contato é um contato diário com alguns intervalos. Então preste atenção aqui. Eu vou fazer jus ao adicional de insalubridade se o meu contato com aquele agente nocivo é um contato permanente ou é um contato intermitente. Então, a lei não trouxe proporção. Fará jus, por exemplo, ruído. Ruído é uma hipótese de insalubridade. Então, eu fico trabalhando 8 horas diárias na sala de ruído. Eu ganho insalubridade? Ganho. Mas o meu colega fica 2 horas no ruído, aí ele se afasta e vai trabalhar numa atividade salubre. Aí volta e fica mais 2 horinhas no final do expediente no ruído, na atividade insalubre. Ele vai ganhar adicional? Vai, claro que vai, porque ele não trouxe uma proporção em relação a isso. Seja o contato permanente, seja o contato intermitente, assegura ao empregado o adicional de insalubridade. É a súmula 47 do TST. E esse mesmo entendimento, você vai aplicar para a periculosidade. Seja o contato permanente, seja o contato intermitente, agora é a súmula 361 do TST, o empregado fará jus aí também ao adicional de periculosidade, tá? Isso é muito importante, fica ligado. Não vai ter o adicional se o contato é um contato meramente eventual, fortuito, ou aquele que mesmo que diário, isso já caiu na prova da OAB, ele vai dar por um tempo extremamente reduzido, um tempo muito pequeno. Aí também o empregado não receberá nessa situação. Então, deixa eu ver se eu entendi, Renzete. Receba adicional de insalubridade ou periculosidade se o contato é um contato permanente ou um contato intermitente. Contato intermitente, um contato diário com intervalos. Isso. Só não vou fazer jus ao adicional se o contato for um contato meramente eventual ou fortuito, ou o que mesmo que sendo diário, habitual, ele ocorre por um tempo extremamente reduzido, um tempo muito pequeno. Neste caso, não há que se falar em adicional. Beleza? Teletrabalho. Teletrabalho é uma aposta rica aí para a sua prova. O que a gente vai falar, que a gente vai mencionar aqui em relação ao teletrabalho? Você tem que lembrar o seguinte, você não pode confundir o teletrabalho com o trabalho externo. Teletrabalho é só um trabalho externo? Não. O teletrabalho é preponderantemente feito fora da empresa com aparelhos tecnológicos, todo o sistema, aquilo tudo, como fala o próprio artigo 75B aí da CLT. Aquele papo todo. Mas tem um detalhe. Mesmo eu trabalhando nessa nova modalidade, teletrabalho, eu posso comparecer às dependências do empregador e a lei não trouxe um prazo para isso, não trouxe uma regra em relação a isso, mas só diz que eu posso comparecer às dependências do empregador e isso não vai afastar a modalidade teletrabalho. Tudo bem? Então fique esperto nisso. Até para evitar fraudes nessa modalidade, é expresso, a lei diz que eu tenho um contrato individual de trabalho que conste lá as minhas atividades, especificando que a modalidade de teletrabalho, tudo isso é muito bem claro, é muito bem especificado. Agora tem um detalhe aqui que eu acho muito bom em segunda fase de trabalho, mas eu vou falar também agora, já para a primeira fase. Qual é o papo, Renzete? Você tem que lembrar do artigo 62 da CLT. O artigo 62 da CLT traz os empregados que estão excluídos do controle de jornada e excluídos do capítulo de duração do trabalho. Quem são esses empregados? Primeiro, empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de jornada. Para e respira. Eu não disse empregado que exerce atividade externa, ponto final. Olha o que eu falei. Empregados que exercem atividade externa incompatível com a fixação de jornada. E essa situação peculiar, essa situação especial, tem que vir anotada na CTPS desse empregado, de acordo com o artigo 29 da própria CLT. Então, esse é o primeiro. Quem é o segundo? Gerente, diretores, chefes de departamento, filiais, esses também estão fora do controle, estão fora do capítulo de jornada do trabalho. Mas vem a lei e fala,
Não basta você contratar o Manuel, o João e falar, você é o gerente, você não tem direito a nada, hora extra, nada. Não basta. Exige a lei, nessa segunda situação, nesse inciso 2 do artigo 62, que o empregado perceba uma gratificação nunca inferior a 40% dos salários. Beleza? E o terceiro e último bloco, né, que agora é a novidade, é o teletrabalho. Então, o empregado que labora no regime de teletrabalho, ele está fora do capítulo de duração do trabalho, tá? Fica ligado nisso, é mais essa hipótese. Bom, mais um pouquinho de teletrabalho, vamos prestar atenção num detalhe aqui. Eu estou no regime presencial e quero migrar para o teletrabalho. Então, hoje eu estou no presencial e vou para o teletrabalho. Para que isso ocorra, quais são os requisitos? Mútuo acordo, tem que ser bilateral. Eu estou no presencial e vou para o tele. Isso tem que ser bilateral, tem que ter um mútuo acordo e registrado em aditivo contratual. Maravilha. Agora é o contrário. Eu trabalho na modalidade de teletrabalho e vou migrar para o presencial. É diferente. Estou no tele e vou presencial. Isso tem que ser por mútuo acordo também? Não. Neste caso, é por ato unilateral do empregador. É uma nova hipótese de ius variandi do empregador prevista agora na CLT com a reforma trabalhista. Então, nesse caso, do tele para o presencial, é por um ato individual do empregador. Tem que ter uma transição, um período de transição? Tem um período mínimo de transição de 15 dias e constar também de aditivo contratual. Então, fique esperto em relação a isso, tá? Teletrabalho, isso também é uma coisa boa para aparecer. Próxima dica, o sócio retirante. Sócio retirante, depois vale a lida lá com tranquilidade, é o artigo 10A da CLT. Exigisse muito... Tá travado o vídeo, pessoal? Vê se tá legal aí. Alguém me dá o feedback? Tá bacana? Tudo certo? Aqui tá normal. Aqui tá normal, me avisem aí. Ó, se estiver normal, dedinho na tela aí, por favor, para eu ver. Tá normal. Tá normal. Vou seguir? Vambora. Então, vamos lá. Então, sócio retirante. E aí? Fiz parte de uma sociedade, quero sair dela, vou ficar com um fantasma na minha cabeça de um dia ser chamado para responder uma reclamação trabalhista? Era a grande pergunta do sócio retirante, né? Vou observar as regras do direito civil? Agora não mais. Eu tenho previsão própria, no artigo 10A da CLT, em relação ao sócio retirante. O sócio retirante responde de forma subsidiária, de forma secundária, pelas obrigações trabalhistas do período que ele ficou na sociedade, claro. Ela fez esse período que ele figurou como sócio, claro, ele deu baixa lá. Se as ações forem ajuizadas até 2 anos, depois de averbada a sua saída daquela sociedade. Então, veja, então, sócio retirante pode ser chamado para ser responsabilizado de forma secundária, de forma subsidiária, para as ações ajuizadas até 2 anos da sua saída. E aí, Renzete, me vem uma dúvida. Se é uma responsabilidade subsidiária, se é uma responsabilidade secundária, como é que fica isso? Quem responde primeiro? Primeiro, a empresa devedora. Aí vamos dizer que não tenha nada. Os sócios atuais e só no final vai em cima dos bens do sócio retirante. Mas atenção, o sócio retirante responderá de forma solidária, e solidariedade não tem ordem de preferência, se ficar comprovada fraude na alteração societária. Então, se falou em fraude, fraude é a palavrinha do mal aí, hein? Se falou em fraude, aí sim ele responde de forma solidária. Beleza quanto a isso? Tranquilo? Muito bem. Pois bem, adicionais. Adicionais em geral, né? Salubridade, periculosidade, noturno, de horas extras, são todos chamados pela doutrina de salário-condição. Falar que é um salário-condição quer dizer o quê? Que cessada a causa, cesso adicional. Então, por exemplo, eu tenho direito adquirido a receber horas extras ad eterno? Não. Não pode nem existir pré-contratação de horas extras, o TST não aceita pré-contratar horas extras. Então, é claro que cessada a causa, cesso adicional, não é isso? É isso. Só que cuidado com uma súmula. A súmula 291 do TST, que fala o seguinte:
Se o empregado presta horas extras com habitualidade. TST, o que é habitualidade? Durante pelo menos 1 ano. O empregador vai suprimir ou reduzir as horas extras. Isso vai acarretar uma indenização. Como? Para cada ano ou fração igual ou superior a 6 meses, o empregador vai pagar para o empregado o correspondente a 1 mês a título de indenização, como se for das horas extras suprimidas ou reduzidas. Me dá um exemplo, Ernesto, ficou muito teórico para mim. Vamos embora. Então, se eu presto horas extras durante 3 anos, e o empregador vai retirar, entrou um RH novo, um chefe novo, acabou horas extras, todo mundo se vira e trabalha das 8 horas. Neste caso, para cada ano, foram 3 anos, eu recebo 1 mês a título de indenização. Então, 3 meses de indenização. E se forem 3 anos e 6 meses? 3 anos e 6 meses, para cada ano, ou fração igual ou superior a 6 meses, eu conto o mês. Então, se foram 3 anos e 6 meses, 4 meses de indenização. 3 anos e 5 meses, 3 meses de indenização. Súmula 291 do TST. Fica ligado nessa também. Pois bem, os requisitos da relação de emprego, vocês sabem. Subordinação, habitualidade, onerosidade, pessoalidade, e quem quiser complementar pode também falar na alteridade. É a conjugação do artigo 2º com o artigo 3º da CLT. Tem que lembrar também dos elementos não essenciais. Exclusividade não é requisito da relação de emprego. Não, eu posso trabalhar em vários locais. Profissionalidade também. Não importa se o trabalho é técnico, se é manual, não importa. Ou intelectual. Se eu preencher os requisitos, eu sou empregado. E o local da prestação de serviço também não é requisito. Está aí, que a gente acabou de falar até do teletrabalho. Ok? Anotar a CTPS é um dever, é uma obrigação do empregador? Sim. O empregador deve anotar a CTPS dos empregados no prazo de 48 horas. Mas se ele não anotar, ele cometeu apenas um ilícito, uma infração administrativa. Ok? Então, cuidado. Você não pode nunca falar assim, o João não é empregado porque não tem CTPS anotado. Isso não existe. Se ele foi no shopping lá, se ele é subordinado, trabalha com habitualidade, onerosidade e pessoalidade, é o que importa. Atentem-se com o policial militar. Vai cair uma questãozinha que diz assim, fulaninho é policial militar e nas horas vagas faz segurança, trabalha como vigia, segurança, o que for, para um restaurante. E aí vai te informar lá. Você vai observar que teve subordinação, tem habitualidade, onerosidade, pessoalidade. A questão é, o fato dele ser um policial militar faz com que ele forme um vínculo empregatício com esse restaurante? Mesmo que ele responda de forma lá perante o Estatuto Policial Militar, ele seja chamado e responda perante o Estatuto, será que ele vai configurando os requisitos, é claro? Será que eu posso configurar o vínculo? Posso sim. Isso está na súmula 386 do TST. Mesmo que esse policial responda a eventual penalidade disciplinar perante o seu estatuto, não importa. Se ele nas horas vagas trabalha para mim, se ele preencher os requisitos, ele é empregado. Isso tem que saber, tá? É a súmula 386 do nosso TST. Fica ligado nisso, tá? Um tópico aí que de repente aparece em prova, é bom que você saiba. Dá uma lidinha também, uma dica finalzinha para você aqui, no grupo econômico, no artigo 2º, parágrafo 2º. Hoje nós temos o grupo econômico também por coordenação ou horizontal. Não importa se seja o grupo econômico, a responsabilidade vai ser solidária. Todas as empresas que pertencem ao grupo econômico respondem de forma solidária pelos créditos trabalhistas. Lembra ainda da súmula 129 do TST, que trata a teoria do empregador único. Então, se eu sou empregado de uma empresa que pertence ao grupo econômico, eu posso prestar serviços a mais de uma empresa pertencente ao grupo, mais de uma, sem que isso caracterize a coexistência de mais de um contrato de trabalho. É por isso que a própria FGV, numa prova de 2ª fase, já disse, é bom que você saiba disso, que a responsabilidade solidária das empresas pertencentes ao grupo econômico é uma responsabilidade dual. Assim já chamou a FGV. Ela é solidária passiva
responde pelos créditos trabalhistas, de forma solidária, e a solidária ativa. Eu posso prestar serviços a outras empresas do grupo econômico, na minha jornada, claro, salvo justo em contrário, sem que isso caracterize a coexistência fixe aí. Opa! Vocês estão ainda aí? Me abandonaram já. Tá bom, legal. Legal. Tá bom, pessoal. Desculpa, deu um probleminha aqui. Não sei, eu estava sem o retorno da imagem, então não ia conversar com vocês sem o retorno. Mas eu voltei para a gente encerrar aqui. Beleza, que bom que vocês estão ainda aí. Vai voltando, compartilha, dedinho na tela aí, pra gente seguir, tá? Desculpem, mais uma vez. Bom, o que eu estava falando? Várias coisas. Mas deixa eu... do grupo econômico. Então fica de olho na súmula 129, que essa súmula também é importante e é bom que você dê uma olhadinha nessas principais súmulas aí, ainda mais nessa reta final, tá? Ó, uma dica interessante também que eu vou falar com vocês, já que hoje eu falei no aviso prévio, cuidado com o contrato a termo, com o contrato por prazo determinado. Quando ocorrer a extinção antecipada do contrato a termo, do contrato por prazo determinado, você tem que ver na questão seguinte: o rompimento antecipado foi por ato do empregado ou do empregador. Se foi por ato do empregador, gera lá a indenização do 479 da CLT. Lembra? Metade dos valores que o empregado receberia até o final. Beleza. Mas se for por ato do empregado, é do 480 da CLT. O empregado só indeniza se ficar comprovados os prejuízos. Mas cuidado! Se o contrato por prazo determinado tiver a cláusula securatória do direito recíproco de rescisão, do artigo 481 da CLT, você vai aplicar as condições do aviso prévio nesse contrato. Muito cuidado! Vocês estão bem sintonizados, eu sei disso, com a reforma trabalhista. Mas vai um conselho final aqui meu. Não menosprezem os dispositivos que não foram afetados pela reforma. Eles estão valendo, muitos deles estão valendo. E são regrinhas que dependem se agora meio que deu uma esquecida. Então, nessa reta final, dá uma olhadinha também nesses institutos. Isso é muito importante, tá, pessoal? Como eu acabei de falar aqui, contrato por prazo determinado não foi afetado, mas dá uma olhada. Intermitente, você sabe tudo. E o determinado da CLT, você esqueceu? Então, dá um giro nesses dispositivos também, porque eles podem aparecer em prova. Tá bom? Muito bem. Quero dizer para vocês, só um recado rápido, que todas essas lives aqui que vocês quiserem assistir, essas revisões, quem chegou depois, elas também ficam disponibilizadas, postadas no blog do Gen Jurídico. Tá? Então, no blog do Gen Jurídico, você vai encontrar também essas lives lá disponíveis. Vamos ao sorteio? O que você acha? De ganhar um livro do RR, quinta edição, Direito do Trabalho, super mega atualizado. Então, vamos embora. Presente do Gen para vocês. Então, como é que você vai ter que fazer para ganhar esse livro? Escreve para mim alguém aí, ó. Você tem que me seguir lá no meu Instagram. Por favor, anotem. Aí alguém, @profrenzete. Então, tudo junto, Prof. Renzete, tem que ir no meu Instagram. Tem que ir lá. Presta atenção. Quem vai ganhar o livro é o primeiro. O primeiro que fizer isso. O primeiro. Me segue. Vai no direct. Escreve o quê? Tchan, 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 tchan. Só vai ganhar o primeiro que escrever trabalho não dá trabalho. Tá valendo. Depois eu vou anunciar e eu divulgo. Vou confirmar e divulgo. O primeiro que escrever trabalho não dá trabalho no direct. Tem que me seguir e escrever lá no direct. Recebe esse presentão aí do Gen. Tá bom, pessoal? Por hoje é só. Foi um prazer estar aqui, conversar com vocês um pouquinho, com dicas finais mesmo, rapidinho, e até a hora da prova, me segue lá, que eu vou postar mais coisas para vocês. E participa também da minha lista de transmissão. Alguém vai colocar para mim aí, por favor, o número da nossa lista. O pessoal da equipe tá ligado, vai colocar aí para vocês o número da lista, para vocês fazerem parte aí desse time. Bons estudos, tranquilidade, tenta ficar tranquilo e rever agora o seu material, que vai dar certo. Vencer a primeira fase e já pensar em segunda fase. Tomara que você tenha ganho lá esse livro. Já já eu divulgo o resultado para vocês. Vou entrar em contato com você que ganhou e vou divulgar. Beijo no coração de vocês. Valeu. Tchau. E não esqueçam nunca que trabalho não dá trabalho. Valeu, pessoal. Ótima prova.